Meus queridos, uma boa noite. Nós queremos agradecer a cada um de vocês que está conectado nesse nosso culto em adoração, em louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos convidá-lo agora para acompanhar a leitura da palavra do Senhor em Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16, que diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Diante desse texto, a primeira coisa que devemos fazer é buscar a face do Senhor. Então, oremos. Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da sua face, diante do seu trono, para buscarmos encorajamento, para buscarmos sabedoria e, sobretudo, misericórdia para vivermos nesses dias difíceis. Senhor, conceda-nos coragem, conceda-nos, Senhor, proteção para estarmos em pé como cristãos nesses dias que estamos vivendo. Dá-nos, Senhor, do seu amor para que nós repassemos para os outros, para que cuidemos dos familiares, cuidemos das pessoas com quem entramos em contato. Que a sua paz, sobretudo, domine os nossos corações e mentes. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a época em que nós estamos vivendo é uma época muito favorável para estarmos ansiosos. O que a Bíblia nos ensina sobre este assunto, sobre a ansiedade, o que a Bíblia fala sobre o medo, sobre essa situação que estamos vivendo nessa época de coronavírus. A Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 4, que o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, é alguém que compadece-se das nossas fraquezas. Ele conhece o nosso ser, o nosso íntimo. E na linguagem do salmista, certamente Deus lembra-se de que nós somos pó. E assim ele nos orienta, a palavra do Senhor nos orienta, sabendo que Deus, o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, é alguém que foi tentado em tudo, mas sem pecado, que compadece-se de nossas fraquezas. Ele nos convida, então, a chegarmos, portanto, com confiança ao trono da graça, para obtermos de lá graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Esse é um tempo favorável, um tempo oportuno para estarmos diante do trono do Senhor, buscando graça, buscando misericórdia, queridos. A Bíblia nos diz, em Mateus capítulo 6, versos 16 a 18, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Conhecer a Deus, conforme o ensino bíblico, queridos, nos livra da hipocrisia. Aquelas pessoas retratadas naquela época, aqui no texto, em Mateus 6, versos 16 a 18, eram hipócritas. Elas queriam parecer e ser espirituais diante dos homens. E assim elas mantiveram-se hipócritas. Queridos, e agora nos versos 25 a 20 e 26, o texto diz:
Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Queridos, então conhecer Deus e viver diante dele é uma atitude adequada para o crente, correta para o cristão, uma vez que nos livra tanto da hipocrisia, exemplo do jejum aqui nos versos 16 a 18, bem como da ansiedade, nos versos 25 até o verso 34. Algumas pessoas não entendem ainda que Deus tem tudo sob controle, tudo está debaixo das suas mãos. Assim, essa é uma verdade que ancora a nossa vida, e é nessa âncora que nós estamos fiados, que nós confiamos, queridos. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor, não somente hoje, mas amanhã também. Então, o nosso futuro está garantido porque nós temos um Deus que é por nós, e assim sendo, ninguém será contra nós, queridos. Nós, uma vez que somos consolados, recebemos o conforto de Deus quanto a esta certeza explicitada na sua palavra. Você pode ver isso lá em 2 Coríntios 1, versos 3 a 5, onde Paulo fala que nós fomos consolados ou confortados para consolarmos, para confortarmos os outros. Assim, também nós recebemos essa palavra hoje e somos consolados para repassar esse consolo para outras pessoas que precisam urgentemente de uma visão bíblica do controle, da soberania de Deus, nesse tempo em que pipocam a ansiedade e o medo, queridos. Em Filipenses capítulo 4, verso 6, ele diz, e o 7 também: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Queridos, cada um de nós, cada cristão, tem pelo menos duas listas de preocupações, listas de ansiedades, e também nós temos uma outra lista em branco. Pelo menos é o que o cristão deveria ter. Então, quando você coloca a mão no bolso, você vai puxar uma lista, algumas vezes extensa, muito comprida, longa, de preocupações, de ansiedades, preocupações com seu filho que está estudando distante,
preocupações com a sua vida financeira, com o seu emprego, a manutenção do seu emprego, da sua vida financeira. São muitas preocupações possíveis. Preocupações com a sua saúde, com o diagnóstico médico, são preocupações que vão preenchendo essa lista. O que é que Paulo nos orienta a fazer aqui diante desse assunto? Paulo diz que nós precisamos orar, sobretudo precisamos orar. E a Bíblia então nos recomenda que eu transcreva a lista das minhas preocupações para uma lista em branco. E sobre toda essa lista em branco, eu devo colocá-la sobre as mãos do Senhor Jesus. Eu devo, de fato, como